Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando neste domingo, dia 28 de agosto de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Que alegria ter a sua companhia. Que alegria saber também que você tem colaborado com a evangelização, compartilhando com mais outras pessoas esta nossa proposta de meditação da Palavra de Deus. Hoje é o 22º domingo do tempo comum. Também recordamos o dia de Santo Agostinho, embora a igreja não faça a celebração litúrgica, a não ser nos lugares onde ele é o padroeiro, não é? Porque o domingo tem precedência sobre a memória dos santos. Para descobrir o que é a verdadeira humildade, é preciso perguntar para Jesus. E ele mesmo nos diz: eu sou manso e humilde de coração. Vamos juntos meditar a palavra de Deus. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho deste 22º domingo do tempo comum é de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois de 7 a 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirás: amigo, vem ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E diz também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero partilhar com vocês hoje, neste 22º domingo do tempo comum, a maior parte da reflexão, das ideias desta mensagem, a partir de um artigo do Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa e é cardeal da Santa Igreja. Então ele tem um pensamento muito interessante para a gente meditar sobre isso. Partindo desse ponto, que nós entendemos humildade de uma maneira
Mas Jesus, para Jesus, humildade é outra coisa. Ele que diz, eu sou humilde. Então nós precisamos aprender a humildade através do jeito de Jesus. Precisamos também, sobre esse texto do Evangelho, ficar atentos que Jesus não está dando normas de etiqueta, como se comportar numa festa, que lugar você deve escolher, qual o direito, qual a obrigação que você tem. Não. Jesus também não está dando uma dica assim para você ser sutil e esperto e garantir os primeiros lugares. Ao contrário, falando do banquete, de um jantar, de um almoço, Jesus também está falando da vida eterna. Porque a eternidade será como um grande banquete, o banquete nupcial do Cordeiro. Então, a chave para entendimento desse texto é a humildade. Mas não é humildade no sentido que nós entendemos, né? Às vezes a gente fica muito aí, fulano é humilde, tadinho, tão simplesinho, tão quietinho, não responde nada, não faz nada, todo mundo passa por cima dele e etc. E tal. Não é humildade nesse sentido. E tem gente que também que é assim, é igual cachorro que apanha, né? Quando alguém chega para bater, ele se encolhe todo, ou alguém que tem mais poder chega perto dele, ele se encolhe todo. Mas longe do dono que vai chamar a atenção, que vai bater, em outras pessoas que ele se sente superior, ele desce o cacete, né? Então, isso também não é pessoa humilde, não é humildade. Pelo contrário, isso aí é soberba grande que vai dominando na pessoa e faz ele comportar desses dois modos, né? Mas Jesus, então, ensina a humildade a partir da sua própria existência. Sendo Deus, é tudo, nada maior do que Ele. Mas Ele se abaixou, desceu dos céus, se humilhou, se fez gente igual a nós, para nos resgatar, para nos salvar. Na teologia, a palavra-chave para isso se chama kenosis, é o rebaixamento, né? E Jesus se abaixou tanto a nós, que se abaixou até o túmulo, desceu aos infernos, para salvar o ser humano. Então, a humildade é isso, né? Como Jesus, o abaixar-se para servir, para salvar. Faz até lembrar, né, falando disso, desse abaixamento de Jesus, e aí a nossa ação humilde deve ser de forma ou da maneira como Jesus. Por isso eu estava dizendo há pouco. Então faz lembrar aquela música do Padre Zezinho, antiga, mas muito interessante, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, né? Aí, então, está o ensinamento da humildade. Ser humilde é amar, pensar, viver, sentir, agir como Jesus. A palavra humildade que está aqui no texto bíblico, ela no original grego é tapeinos, a mesma que dá origem à nossa palavra tapete, né? Significa então, não é que você vai se deitar para os outros pisar, mas significa disponibilidade, descer de nós mesmos, de abaixar-nos por amor, servir por amor, né? Não é viver para si, mas é gastar-se pelos outros. O Frei Raniero, nessa meditação que ele propõe, ele sugere também um pensamento de São Francisco. São Francisco dizia que Deus é humilde. Por que Deus é humilde? Porque ele não pode subir acima, porque ele é o tudo, é o maior de todos, né? Mas ele, ao contrário, se abaixa até nós. A condescendência de Deus que vem em nosso socorro para nos resgatar. Daí uma pergunta que nós podemos fazer.
Afinal, por que a gente deve ser humilde? Por que Deus pede de nós humildade? E a resposta é muito simples. Para que a gente se pareça com Deus. Para que a gente seja divinizado e não satanizado ou demonizado. O demônio é que é soberbo. Deus é humilde. Então, ser humilde é participar da vida divina, ser divinizado. Uma segunda parte do Evangelho, além de falar da humildade, Jesus também fala da caridade. Quando disse para o convidado, olha, eu observei seus convidados, cada um queria o primeiro lugar. Eu já ensinei que é preciso ser humilde. Agora eu quero ensinar para você. Não faça as coisas só na esperança, na expectativa de ser retribuído. Porque senão você está somente agindo de forma egoística. Hospitalidade e generosidade precisam ter motivação certa. Senão só levanta o nosso egoísmo. E hoje, como é domingo, estamos aí nesses 40 dias da Quaresma de São Miguel, e o domingo nós não rezamos a Quaresma e não fazemos a penitência. Claro, se você quiser fazer todos os dias, não tem problema, né? Mas o domingo é o dia do Senhor, então não se conta a Quaresma de São Miguel neste dia. Vamos então fazer a nossa academia naqueles 3 passos propostos: o alongamento, o aquecimento e o treinamento. No alongamento, eu te convido a se colocar na presença de Deus, invocar o Espírito Santo, pedir os seus dons, fazer sintonia do seu coração com o coração de Jesus. Segundo passo, o aquecimento. Vamos retomar essa palavra a partir do apelo, da condição e da advertência que ela nos faz. São Lucas, capítulo 14, versículos de 1 e 7 a 14, nos faz um apelo. Não ocupes o primeiro lugar. Não queira ser grande. Não deixe o orgulho e a soberba tomar conta do seu coração. Ao contrário, como Jesus, seja humilde. Sejamos todos nós humildes. A condição, Jesus já disse: quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. É Deus quem nos ergue e não somos nós mesmos e a nossa vaidade. Mas uma advertência também. Jesus disse que se você fizer isso, você vai ser feliz, né? Principalmente nesse gesto de humildade, de generosidade. Quando ele fala, quando você der um almoço, convide as pessoas que não têm como retribuir. Então a caridade, a misericórdia, a generosidade traz para nós felicidade. E a recompensa virá de Deus, a recompensa dos justos. Terceira parte, o treinamento. Façamos uma breve prece. Senhor nosso Deus, na Tua presença te pedimos, dá-nos o Teu Espírito, a Tua luz, a Tua bênção. Transforma, Senhor, o nosso coração. Cura as feridas que temos em nós, sobretudo a ferida do pecado, que nos faz orgulhosos, vaidosos e soberbos. Ajuda-nos, Senhor, como Teu Filho Jesus, que se abaixou vindo do céu para assumir a nossa humanidade pobre e miserável e nos resgatar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos também humildes, a aprendermos a fazer, sentir, pensar e agir como Jesus. Cuida de nós, Senhor, e nos dê a graça para vivermos na Tua presença. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.